um, dois ou três proprietários que lutam desesperadamente para conservar, né, uma água sem resíduo, sem contaminação, né, uma floresta, um pântano para a desova do jacaré do papo amarelo, né? Então essa pessoa passa a ter um valor, uma importância histórica para o nosso município, porque é um marco de uma mudança de atitude. Então eu particularmente vejo esse movimento e até um símbolo dentro do município da figura do Dr. Rui como um grande preservacionista, né, e conservacionista daquela área, porque antes de todo esse movimento, ele ali já era uma reserva, né, um refúgio de vida silvestre, que antecedeu a esse movimento que nós temos hoje no Rio de Janeiro, das RPPNs, das reservas particulares. Antes de chegar ao município de Silva Jardim, eu desempenhei a profissão de médico veterinário. E essa minha trajetória profissional, ela foi desenvolvida dentro e fora do país. Depois de caminhar dos Andes aos Alpes, né, e de conhecer os 4 quadrantes dos rincões desse país, eu tive a oportunidade um dia, nos idos de 1955, eu tinha um Jeep e acompanhado de 2 empregados de meu pai, que possuía um sítio em Pedotiba. E nós entramos nessa região aqui em direção a Gaviões. E lá encontramos em Gaviões um argentino muito corado que havia se estabelecido com uma serraria e estava então se apropriando lá das matas da região de Gaviões e transformando as toras em tábuas, etc. E este foi, no passado, a primeira incursão que nós fizemos nessa região, 1955. A partir do momento em que papai faleceu e mamãe continuou viva durante algum tempo, com aqueles recursos, nós começamos a procurar, no ano de 1969, uma região onde nós pudéssemos adquirir terras para realizar um sonho que a gente vinha durante muitos anos acalentando. Essa foi a nossa chegada aqui. Procurando conhecer a região, nós observamos que ela estava passando por um processo de destruição do chamado Vale do Rio São João. Essa devastação, calcada no extrativismo, que era o elemento econômico da região, ao lado da exploração da bananicultura, trouxe reflexo dos mais danosos para toda a região. O desmatamento, transformando as matas em carvão vegetal. Carvão esse que era mediante um processo de triagem dos homens que adquiriam esse carvão e levavam para o entreposto montado na entrada de Rio Bonito. Dali partiam as carretas com destino à Volta Redonda no Vale do Paraíba, para ali então fazer a mistura com o carvão mineral para alimentar os fornos das siderúrgicas daquela região. Esse era um panorama que nós encontramos, com prejuízo para a fauna, né? Exatamente uma
uma região que abrigava, e eu ainda alcancei o mico-leão, que ele predomina sobretudo nas baixadas, porque é o nosso caso lá, onde ainda tem remanescente dessa baixada, essas matas todas de baixadas, inclusive as chamadas matas ciliares. As matas ciliares que foram derrubadas tiveram implicação não só na vazão do rio, mas também na erosão das margens do rio. O que causou essa retificação do rio? É fácil da gente entender o que acontece. Quando você está andando em movimentos sinuosos, você tem um grau de velocidade. Quando você transforma isso para um sistema de linha reta, essa velocidade ela é aumentada muitas vezes, mesmo quando nenhum fenômeno de chuva acontece, nem de vento. Então, quando você passou desse movimento para este movimento, você começa a escoar a água com uma velocidade maior. E o que acontece na nossa região? As chuvas são muito pesadas. Então, com a chuva muito pesada, essa velocidade passou a ser enorme e passou a arrastar areia em grande quantidade para a Lagoa de Juturnaíba. E essa areia passou a encher a lagoa, né? E com isso as propriedades próximas à lagoa passaram a viver alagadas uma grande parte do tempo. E elas deixaram de ser produtivas. Tem se tentado através do Comitê de Bacia já há alguns anos que se retome o leito original do rio. Porque com isso você consegue, por essa sinuosidade, irrigar grandes áreas, melhorar a qualidade do solo, continuar produzindo a mesma água que vai para a lagoa, mas reduzir essa velocidade e impedir esse assoreamento da lagoa. Nós estamos perdendo área de acumulação de água. Vejam quanto prejuízo foi causado a essa região em termos da natureza propriamente dita, né? E finalmente veio aquilo que nós chamamos, a chamada pá de cal, foi a mineração. Durante mais de 2 décadas, nós assistimos à extração da areia. Bom, dentro desse panorama, né, nós tomamos uma série de iniciativas naquilo que nós adquirimos já a partir do ano de 69. Na época, sobretudo a caça predatória, era uma atividade, vamos dizer, livre na região. Eu encontrei nessa área 5 famílias. Essas 5 famílias, a atividade delas era derrubar as matas e transformar em carvão. Reuni os membros dessas famílias e disse que a partir daquele momento, exatamente naquele instante, não se derrubava nenhuma árvore, não se capturava animais, pássaros, aves, etc., e nem se exercitava a caça predatória. Perguntei a eles, quem tem arma? Quem tem arma, eu quero comprar as armas. Aqui eu não quero ninguém com espingarda para perseguir os animais, etc. E das 5 famílias, apenas uma família quis se desfazer das armas. E os outros, que permaneciam com as armas, eu não pude ficar com eles e eles foram embora. Então, essa foi a iniciativa também, vamos dizer, que eu lhe diria, que representou um marco
na trajetória da atividade que a gente desenvolveu no sentido de preservar a área. Pensando dentro das nossas limitações, nós entendemos, na ocasião, que seria necessário duas iniciativas. De um lado, a regeneração das áreas degradadas, não só a proteção das áreas já existentes com mata, mas também permitir que a própria natureza desenvolvesse o trabalho de regeneração das áreas degradadas. E a consequência veio através dos anos e das décadas. Depois da área degradada, nós observamos que primeiro surgem os exemplares de essências florestais nativas de uma planta chamada camará. Esse camará, que é pouco exigente quanto à fertilidade do solo e é de crescimento rápido, ele se transforma no substrato para surgimento das demais essências florestais nativas, que trabalham formidável. Isso se pode ver lá com muita propriedade, né? O que é que surge primeiro e o que é que vem depois. E aqui é muito fácil, chegando aqui, ver o divisor de onde tem mata e onde tem pastagem ou não tem mais nada. É só olhar esse panorama aqui do alto da torre, né? Ao fundo, os contrafortes da Serra do Mar, representado pela Serra dos Órgãos. Lá, à direita, Aldeia Velha, Bananeiras, Pirineus, Taquarussus, Gaviões, Cachoeira Grande e a Serra do Embaú. Esse é o panorama que está aí. As matas de baixada deram lugar à sucessão de pastagem para a exploração da pecuária leiteira ou a pecuária de corte. Aí está o manto verde da Reserva União, se é que a gente pode chamar isso. Para qualquer lado, aonde se avistar mata, é a reserva. As matas são luxuriantes. Essa aqui é a verdade. Basta olhar. Agora aqui nós estamos com aquilo que já falamos sobre o camará. Aqui é só camará. As outras essências vão aparecer. Lá está. Há 12 anos atrás, aquele morro que está ali em frente não era diferente desse. Hoje, a gente pode ver que o camará está dando lugar ao surgimento, ao aparecimento de outras essências florestais nativas. Esse é um processo de regeneração da própria mãe natureza. Está aqui, o testemunho está aqui, a prova provada está aqui. Nós temos o controle da temperatura mínima, da temperatura máxima, da pressão atmosférica, da umidade relativa do ambiente. Nós temos equipamento higrômetro, etc. E nós conseguimos, através dos tempos, aquilo que eu acredito que, em princípio, seria difícil de acreditar. Nós temos registro de temperatura de mais 4 graus centígrados, dentro de uma região que está a 32 metros do nível do mar. Eu lhe diria que é surpreendente. Isso aí, eu diria até que seria o corolário de um trabalho de preservação. Mudamos inteiramente o clima.
E com isso, a precipitação pluviométrica chegou a alcançar níveis que somente são encontrados em 5 regiões do Brasil, a saber, da região amazônica, da região cacaueira da Bahia, em Ilhéus e Itabuna, aqui em Silva Jardim, naquela região de Rio Claro para Angra dos Reis e, finalmente, na fronteira de São Paulo com o Paraná, na região chamada como Terminal da Fome. Então, hoje nós temos um microclima amazônico naquela região. E isso certamente se deve, acima de tudo, ao trabalho de preservação do que já existia e daquilo que foi feito pela própria Mãe Natureza, que foi a regeneração das áreas degradadas. O importante de proteção dessas nascentes e dos rios é que tanto as nascentes quanto todo o caudal ao longo do rio, as massas ciliares foram preservadas. Além disso, tem um outro fato muito importante que a gente tem que chamar a atenção. Não existe nenhuma fonte poluidora dessas nascentes e dos rios. Esse é um sistema que nós fizemos exatamente para proteger a barragem maior. Se isso não existisse, a degradação ambiental seria muito grande se não houvesse esse sistema de proteção, particularmente quando vem a estação das águas. Então, as matas ciliares de um lado e esse sistema que nós montamos aqui de barragem está protegendo toda a região aqui, que é uma micro-região de uma microbacia das 6 microbacias existentes. Elas se juntam e se dirigem à bacia maior, que é essa que está aí, que é a barragem maior. Né? Elas se concentram, o caudal de cada uma delas, o final é na barragem maior. Então, com isso, com as barragens, não tem velocidade, as matas ciliares estão preservadas, todo o ambiente se beneficia, aumentando, vamos dizer, a umidade relativa. A exemplo daquela costela de Adão que está ali, nós estamos dentro das matas, lá está, ó. Ali está, aí, ó, fazendo parte integrante de todo esse complexo. E não esquecendo de ter também, junto da orla da mata, as frutíferas. Está ali a mangueira e está ali o pé de cajazeiro, né? Cajazeiro. Está ali, né? A partir do momento em que no entorno da região os confrontantes, os proprietários das fazendas vizinhas devastavam a região, derrubando as matas, os animais que puderam escapar, os pássaros, as aves, etc., eles demandaram para a nossa reserva, como se fosse um oásis. Agora, como a reserva possui diversos compartimentos geomorfológicos, geo é solo, morfologia é forma. Isso se traduz da seguinte maneira: nós temos 2 pantanais, sendo que um deles é de inundação permanente, e esses 2 pantanais
representa o nicho do jacaré-papo amarelo, que é uma espécie ameaçada de extinção. Lá, então, nesses pantanais, podem ser encontrados exemplares. Ao longo do tempo, nós conseguimos a eclosão de 19 ovos desses jacarés, e esses jacarés habitam também os pantanais que lá existem. Além dos pantanais, a reserva possui 1 milhão de metros quadrados de mata remanescente de baixada. Nós reputamos esse detalhe como de uma importância muito grande sob o ponto de vista, seja ele em relação às pesquisas que precisam ser feitas, tanto quanto à fauna quanto à flora. Nos 9 municípios que compõem a chamada Baixada Litorânea, segundo um elemento da Associação do Mico-Leão Dourado, de nome Rosan, ele identificou nessa região 2 áreas apenas, eu vou repetir, 2 áreas remanescentes de mata de baixada. E uma delas está dentro da reserva, e a outra é de um fazendeiro de nome Paulo Abreu, em Rio Vermelho, no município de Rio Bonito. Então, é fácil imaginar as características, sejam elas da fauna ou da flora, dessas matas remanescentes sob o ponto de vista da pesquisa botânica, da pesquisa de engenharia florestal. Ele costuma dizer que Silva Jardim está para o Rio de Janeiro, a Mata Atlântica, a floresta da nossa região está para o Rio de Janeiro, como a floresta amazônica está para o Brasil e para o mundo. Então, é um pedaço de chão que é muito valorizado para ele. E talvez a gente que está do lado de fora e as outras pessoas ainda não tenham a dimensão do valor das coisas que ele trabalhou lá dentro. E um desafio do turismo sustentável, do turismo ecológico, do turismo rural, na nossa região, que tem essa vertente, isso já foi estudado, tem várias entidades que estão vindo, que a região do Silva Jardim ela tem essa vocação, que é a vocação do desenvolvimento econômico através dessa preservação, que hoje tem um valor. O homem mudou o clima do planeta Terra. Ele é o grande predador do planeta. E na medida em que ele, à custa desse aquecimento global, ou de outras ações que ele desenvolve em relação à natureza, e os fenômenos estão aí para explicar, como uma resposta da cobrança da própria natureza. Então, dentro dessa visão futuróloga, eu diria que esse é o grande responsável, não sei se somente pelo aquecimento global. Quantas são as cidades hoje, nesse país, que tem esgoto, tratamento de esgoto? Quantas são as cidades? Né? É um atestado, vamos dizer, da forma pela qual o homem polui os rios. Poluindo os rios, o caminho das águas do rio é o mar. Do planeta Terra, passando por um horizonte macro, diz respeito à água. A água é finita. E a quantidade de água doce que existe no planeta é muito pequena. E se de um lado as necessidades, sejam elas não só do consumo humano, mas também da agricultura, aumentam na proporção que o índice demográfico do mundo inteiro
também aumenta, uma progressão assustadora. E dentro desse panorama, nós não podemos esquecer também a desertificação. Sem água não há vida. E sem floresta não há água. Olha que combinação. Então, é preciso que o homem esteja bem atento, que ele não é um corpo estranho dentro da natureza. Ele é parte integrante dessa natureza. A partir desse momento que ele entenda dessa forma, ele vai se conscientizar e vai entender que é necessário, é indispensável que ele saiba conviver com a mãe natureza. Na construção das barragens, nós tivemos uma preocupação, é que elas fossem construídas de modo a preservar o ambiente. Então, na verdade, elas surgiram como um complemento dentro daquele teatro. Nós priorizamos a água para ter umidade relativa ambiental de um lado e água de consumo humano. Isso resultou hoje num complexo que nós temos de água com característica de potabilidade da ordem de 2,5 milhões de litros. O talude aqui é responsável, não só pela caixa d'água, mas pelo reservatório. Ali em cima vocês vão ver um reservatório que tem a capacidade de 1 milhão de litros d'água. 1 milhão de litros d'água, mais meio milhão da caixa d'água e mais 1 milhão da barragem do desafio completo, 2,5 milhões de água para consumo humano. Essa é a reserva estratégica que a gente estabeleceu para ter água em qualquer parte da reserva, tudo por gravidade. Captação feita nas nascentes com os cuidados necessários para que elas tenham condições de potabilidade. É mais um passo que foi dado no sentido de, quem sabe, mitigar a sede daqueles que em futuro necessitarem de continuar com vida. A água é vida. Sentido. Nós iniciamos sem experiência alguma no particular, mas com muita vontade, com muito entusiasmo. Nós estamos construindo um museu do meio rural. Então, é possível que dentro de algum tempo nós possamos resgatar essa memória através daquilo que os povos de antigamente faziam. Nós achamos que isso é um compromisso que nós assumimos conosco mesmo para também traduzir e repassar para as outras gerações. Isso existe, isso é um fato e é uma preocupação. E a gente gostaria de estar contribuindo com ele de alguma forma. Já conversei com várias pessoas, a própria Deise. A gente fica pensando qual a forma que a gente vai conseguir estar fazendo com que esse trabalho todo que foi feito quase que de forma espontânea e quase que escondidinha, né, dentro da propriedade dele, para o privilégio dos amigos e dos conhecidos e dos que foram convidados alguma vez para estarem conhecendo esse legado que ele tem dentro da propriedade dele, que é a Reserva União, para que isso efetivamente seja um valor na região como um todo, né? Dos pequenos aos grandes, dos conhecidos e dos conhecidos possam de alguma forma se apropriar e dizer, puxa, eu tenho isso no meu município, eu tenho esse valor, eu tenho uma reserva que foi feita por um visionário que se dedicou e dedicou a vida dele a estar construindo isso. Se nós pudermos desenvolver o turismo em Silva Jardim
como a gente já andou visitando outros municípios e que eles vivem basicamente do turismo de visitação, as propriedades, cada uma produzindo lá o seu produto especial, a sua cachaça, a sua geleia, o seu chouriço, os seus embutidos, né? As suas bordadeiras. Então, cada propriedade tendo o seu atrativo, você fecha um leque de opções. A sua pousadinha, o seu turismo de um dia. Você começa a oferecer para as pessoas a oportunidade de conhecer Silva Jardim, que está tão perto do Rio de Janeiro, que vai ficar tão perto de um polo petroquímico, que vai oferecer muitas oportunidades. E quando eu falo essas coisas assim, você fala assim, mas era para falar do Dr. Rui, você falou de outra coisa. Não, é porque ele é um dos precursores desse movimento. Eu estou dando um depoimento do que é você adquirir uma gleba entrando numa câmara escura e projetar por etapas para modificar aquilo que você não encontrou nada e que estava tudo por fazer. Então, na verdade, nós jogamos os horizontes para frente, projetamos para frente, dentro de uma concepção, guardando sempre a filosofia. A filosofia, em última análise, sempre foi e será, e a continuidade deve ser assegurada, no sentido de levar para as outras gerações exatamente a qualidade de vida representada pela biodiversidade oferecida pela Mata Atlântica, naquilo que foi o quinhão que Deus nos deu. Ô Berli, isso aqui tem captação, né? De nascente. Ela não vem assim na superfície como está ali, não. Tem caixa, tem captação. Mas o doutor Rui, eu fico pensando o seguinte, a natureza é companheira. É verdade. Mas sozinho é difícil. Isso deve dar um... Mas você veja, você sabe o que é que acontece? Quando a gente fica aqui, no caso agora, eu fico observando reações da natureza. Então, eu vejo a biodiversidade. Numa área como essa, eu vejo o Antônio e vejo um vinhático ali. Aí eu começo a desdobrar isso na minha mente. E quando eu vejo, o tempo passou. É verdade. Então, não há muita coisa assim de desperdício de tempo. Eu aproveito o tempo. Eu aproveito os minutos. Estou dando depoimento. Eu aproveito os minutos. Dessa ou de outra forma. Caminhando, vendo as coisas, escrevendo, projetando.